castelo forte é o nosso Deus. Nós então oramos, cantamos, agora vamos estudar a palavra do nosso Deus, dando continuidade ao tema da pergunta número 1 do Catecismo Maior de Westminster, que é glorificarmos a Deus e gozá-lo para sempre, representando isto como o fim supremo e principal do homem. Vamos aproveitar que foi projetado ali e falarmos juntos, irmãos? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nós já vimos 3 partes. Primeiro, vimos o que é glorificar a Deus, a partir daqueles 4 tópicos que nós trabalhamos, que é a apreciação, a adoração, a afeição e a sujeição. Então, nós glorificamos a Deus de que maneira? Quando nós apreciamos a beleza da glória de Deus, quando nós adoramos a Deus do modo como Ele é, quando nós também cultivamos o nosso afeto, o nosso amor por Deus, maior do que todas as outras coisas, e, finalmente, quando nós nos sujeitamos a Ele, como nosso Senhor e governador. Depois, no segundo momento, nós vimos o porquê nós devemos glorificar a Deus. E nós dissemos o seguinte: primeiro, porque Ele é o doador da nossa vida. Então, a nossa vida depende de Deus, por isso nós devemos glorificá-lo. Segundo, porque Ele fez todas as coisas para a sua glória. Esta é a razão por que nós devemos também glorificá-lo. Terceiro, porque a glória de Deus é valiosa e sublime, nada pode se comparar à glória do Senhor. Quarto, porque todas as criaturas glorificam a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, se até mesmo os seres inanimados são capazes e capacitados para glorificarem a Deus, que dirá então o ser humano? Nós temos de glorificar a Deus porque a própria criação o glorifica. E em quinto e último lugar, neste segundo tópico do porquê, nós também vimos que devemos glorificar a Deus porque todas as nossas esperanças dependem dEle, dependem de Deus. Então, hoje nós vamos ver a terceira parte, que é de quais maneiras nós podemos glorificar a Deus. Quais são os modos pelos quais nós devemos glorificar a Deus? Então, nós vamos relacionar, irmãos, vários tópicos. Hoje nós vamos tratar apenas dos primeiros. Se Deus permitir aqui, quanto ao horário, nós veremos pelo menos 7 ou 8 maneiras de glorificarmos ao nosso Deus. E só lembrando aos irmãos, especialmente aqueles também que vão nos assistir depois pelo YouTube, acompanhar este estudo, nós estamos seguindo nessa primeira pergunta o esquema que foi elaborado pelo pastor puritano Thomas Watson, quando escreveu a respeito desta primeira pergunta. Então, aqui, a primeira maneira pela qual nós podemos glorificar a Deus, que nos é apresentada aqui por este pastor, seguindo os textos que são mencionados na pergunta, a primeira maneira é: nós glorificamos a Deus desejando somente a sua glória. Vamos falar juntos esse tópico? Desejando somente a sua glória. Esses 2 textos que estão aí, meus irmãos, os irmãos podem abrir, são 2 textos que são 2 falas do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, 50 e João 7, 18. São 2 falas do próprio Senhor Jesus Cristo, nas quais Ele mesmo atribui a Deus, o Pai, toda a glória. Veja, por exemplo, começando por João 8, 50, que Jesus diz o seguinte: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. O ponto aqui, então, é a primeira frase desse versículo. Eu não procuro a minha própria glória. E é interessante essa fala vir de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, E, naturalmente, ao falar isto, ele não está, de modo nenhum,
tentando algum tipo de falsa modéstia, né? Ou seja, de não reconhecer aquilo que ele é de fato. Mas aqui ele está mostrando àqueles seus críticos, àqueles que queriam acusá-lo, de que, na verdade, ele não estava focado em si próprio, mas ele estava focado naquilo que era a sua missão, uma missão que era dada pelo Pai. O próprio Jesus, em outro lugar, disse que a sua missão era exatamente esta: fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. Então, Jesus foi obediente em todas as coisas. Quando Paulo, por exemplo, diz lá que ele esvaziou-se de si mesmo, naquele hino belo lá de Filipenses, Paulo diz que Cristo, mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Então, não que Cristo deixou de ser Deus, ele era Deus o tempo inteiro e continua sendo Deus. Mas naquele momento, habitando entre nós, como homem, em sua natureza humana, Cristo, ele, esvaziando-se da sua glória divina, ele se tornou homem. E no estado de homem, sendo homem em sua natureza humana, ele foi obediente ao Pai e à sua missão, como o Pai lhe havia ordenado e declarado. Então, meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, foi obediente ao Pai em todas as coisas, nós ainda também devemos, assim como Jesus, sermos obedientes a Deus, o Pai. Portanto, nós devemos desejar somente a glória de Deus, o Pai. No outro texto, que é João 7,18, o nosso Senhor também diz assim: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, observem aqui que Jesus ele não atrai para si próprio a glória, mas ele atribui a Deus, o Pai, o testemunho genuíno de quem ele, Jesus, era. Então, mais uma vez, Jesus sendo obediente ao Pai, dando glórias ao Pai por tudo aquilo que o Pai fez. Meus irmãos, é muito comum nós, pecadores, e com os nossos corações tão inclinados ao pecado, ao mal e ao egoísmo, né? Ao egocentrismo, ou seja, pensarmos em nós mesmos. Aliás, quando Paulo, por exemplo, e os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias especialmente, quando eles acusam os falsos mestres, uma linguagem muito comum que é utilizada, tanto por Isaías, Jeremias, quanto por Paulo depois, é de que esses falsos profetas, eles são egocêntricos. Na linguagem deles, desses que eu mencionei aqui, Isaías, Jeremias, Paulo, eles dizem que o Deus dessas pessoas era o ventre. Jeremias chega a dizer que eles profetizavam de acordo com aquilo que as pessoas pagavam mais, para encher as suas barrigas, né? Jeremias diz literalmente o seguinte: olha, aquele que dá mais comida ganha o profeta. Então, o profeta profetizava de acordo com o que ele ganhava, né? Com os favores que ele recebia. Então, a glória não estava centrada em Deus, na palavra de Deus, no ser de Deus, mas nas pessoas. Então, os profetas queriam se tornar o quê? Visíveis, famosos, populares, reconhecidos, e eles centravam-se em si mesmos. Por isso, Paulo diz, o Deus deles é o ventre, porque eles olham para si próprios, para o seu próprio umbigo, para a sua barriga, eles querem encher suas barrigas, né, de comida, os seus ventres, quando, na verdade, eles deveriam glorificar a Deus. E, meus irmãos, é um pecado que ao qual todos nós estamos sujeitos. É exatamente o pecado do egocentrismo, de centrarmos a nossa vida em nós mesmos. E, de fato, nós fazemos isso em muitas ocasiões, não é verdade? Por causa do pecado, muitas vezes nós estamos mais preocupados conosco, com o nosso conforto, com a nossa popularidade, no caso dos profetas, né, que hoje são os pastores, os pregadores, talvez pensando muito mais na popularidade deles diante do povo, no fato de não contrariar o povo para que eles não sejam mal vistos pelo povo, acabam fazendo a vontade do povo, temendo mais os homens do que a Deus, sendo mais fiéis às práticas modernas e contemporâneas do que aquilo que a Bíblia descreve.
Nós também, enquanto crentes, muitas vezes somos tentados a fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus em muitas coisas, como, por exemplo, no culto que prestamos a Deus. O dia do Senhor, o domingo, é o dia do Senhor. E quantas vezes nós quebramos esse mandamento, pecamos contra Deus, quando usamos o domingo para fazer outras coisas que têm a ver conosco, as nossas atividades, as nossas preocupações. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja no domingo e, ao invés de prestarmos atenção na exposição da palavra, nós estamos planejando a nossa semana, pensando como que nós vamos fazer no dia de amanhã, o que conta nós vamos pagar, quais relacionamentos nós teremos, não é assim? Quantos e quantos relacionamentos também nós iniciamos, relacionamentos que não são autorizados pelo Senhor, mas fazemos isto pensando na, entre aspas, nossa felicidade, ou nossa suposta felicidade, quando Deus diz que nós deveríamos ter o cuidado de não fazer nada que o desagrade. O pastor Thomas Watson cita aqui dois pensadores antigos, que estão entre aqueles chamados pais da igreja, né? Um deles é Crisóstomo, e Crisóstomo dizia o seguinte, que a vanglória é uma das melhores redes do diabo para laçar os homens. Então, o que é a vanglória? É exatamente esta soberba, esta arrogância pessoal, esse egocentrismo. E o diabo utiliza esta armadilha, esta arma, para fazer-nos desviar do nosso foco de glorificar a Deus em primeiro lugar. Ele cita também Cipriano, e Cipriano dizia o seguinte, a quem Satanás não pôde vencer pela intemperança, ele o vence pelo orgulho e pela vanglória. Então, é essa necessidade que todos nós temos de uma autoadoração. Todos nós gostamos de ser elogiados, de sermos adorados pelas pessoas. Quem não gosta de um elogio, não é verdade? De alguém chegar para você e dizer que aquilo que você fez foi bem feito, aquilo que você é, a maneira como você se comporta, todos nós gostamos, porque nós gostamos que o nosso ego seja amaciado, seja acariciado. Quantos e quantas pessoas, às vezes, por exemplo, se afastam da igreja porque entendem que não foram bem tratadas em alguma situação. Não volto mais naquela igreja, porque no dia que eu fui lá, o fulano me falou isso, o visitante, eu não fui apresentado, ninguém me cumprimentou. Quer dizer, quantas e quantas vezes as pessoas querem ser o quê? Louvadas, acariciadas, elas querem, na verdade, se agradar, né? Então, é um tipo de autoadoração, é um tipo de autopromoção, é um tipo de glória, que a Bíblia chama de glória vanglória, ou seja, é um estado que não nos pertence, porque a glória pertence somente a Deus. Quando os apóstolos estavam ali curando aquelas pessoas, alguns que foram curados se ajoelharam na presença deles, se ajoelharam na presença de Paulo, fizeram isso também com Pedro. E qual foi a resposta dos apóstolos? Levantem, porque eu também sou homem, não sou eu quem devo ser adorado. João Batista, quando anunciava Jesus, foi também adorado pelos homens. E o que João Batista disse? Não sou eu, é aquele que vem depois de mim que deve ser adorado. Então, observem, meus amados irmãos, que estes homens, que foram muito maiores do que nós, eles compreenderam que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Portanto, toda tentativa de egocentrismo, de autoadoração, de vanglória, de colocarmos nós mesmos à frente de Deus, seja nas nossas posses, naquilo que temos, seja nos nossos relacionamentos, nas nossas conquistas. Quantas vezes as pessoas valorizam, por exemplo, os títulos que têm, o conhecimento que têm, o nome familiar que tem, a tradição eclesiástica que tem, tudo isso pode se tornar vanglória, tudo isso pode se tornar uma atração para si mesmos, quando, na verdade, Deus deve ser unicamente adorado. Então, essa é uma maneira, é a primeira maneira de nós glorificarmos a Deus, que é desejando
somente a sua glória. Vamos falar de novo esse tópico? Desejando somente a sua glória. Em segundo lugar, meus irmãos, nós também glorificamos a Deus quando confessamos sinceramente os nossos pecados. Então, de que maneira podemos glorificar a Deus? Vamos falar juntos? Confessando sinceramente nossos pecados. Vamos ler esse texto de Josué, capítulo 7, versículo 19. Confessando a Deus sinceramente os nossos pecados. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Aqui, meus irmãos, nós temos aquele episódio no qual Acã, diz o texto bíblico, ele desobedeceu a ordem do Senhor e ele reuniu para si despojos que não deveriam ter sido reunidos. Ele trouxe para dentro do povo de Israel coisas que não eram para ser trazidas. Na verdade, ele furtou, aquilo que era de outros povos e escondeu para si. E Deus havia proibido essas pessoas de fazer isso. E Acã, por um tempo, então, mentiu ao Senhor. Mas Deus, que é soberano, sonda todas as coisas, revelou este pecado. E diz o texto aqui, então, que Josué, naquele caso líder, representando aqui o líder, o profeta, o sacerdote do povo, ele chega até Acã e diz exatamente estas palavras. Primeiro, dá glória a Deus. E como ele daria glória a Deus? Fazendo exatamente isto que está na parte B do versículo, declarando a Josué aquilo que ele havia feito. Em outras palavras, confessando o seu pecado. Meus irmãos, não há situação pior na vida do povo de Deus do que pecados não confessados. Muitas vezes, igrejas inteiras, elas deixam de crescer, deixam de testemunhar, deixam de experimentar as bênçãos de Deus em razão de pecados não confessados dentro dela. E, às vezes, um só pecado não confessado é suficiente para destruir toda a igreja. Então, pode ser que 99% das pessoas sejam fiéis ao Senhor, justas, pessoas verdadeiramente crentes que estão andando no caminho do Senhor, mas se 1% for infiel ao Senhor, isto trará prejuízo à igreja, ao corpo de Cristo. É por isso que os apóstolos comparam a igreja ao corpo do próprio Cristo, porque nós sabemos que o nosso corpo ele é um ser orgânico, e qualquer parte do nosso corpo que apresente problema, dor, doença, afeta todo o resto, por menor que seja. Você pode ter um dente inflamado na sua boca e você verá o quanto isso vai incomodar você. Às vezes, uma pequena alergia, numa só das narinas, já é o suficiente para tirar você do sério, para incomodar todo o seu corpo. Um problema de visão num dos olhos, um dos ouvidos que não ouve bem, às vezes uma unha que se encravou. Eu estou citando partes pequenas do nosso corpo. Às vezes um pequeno órgão pode causar um problema grave em todo o nosso corpo. As doenças graves, por exemplo, quase sempre começam em órgãos pequenos e depois isso se espalha, tornando-se incurável em alguns casos. Assim também, meus irmãos, é o pecado dentro do povo de Deus. Às vezes nós vamos permitindo que o pecado se acampe entre o povo de Deus, não o tratamos como ele deve ser tratado, e isso vai causando problemas muito maiores. Então, a igreja, embora ela não morra, porque Deus é misericordioso para mantê-la viva, ela sofre as consequências, e ela deixa de experimentar desta glória magnífica do Senhor.
ela deixa de ver a glória do Senhor se manifestar no meio dela. Por isso que os grandes avivamentos, dos quais nós testemunhamos ao longo da história, desde o avivamento de Esdras, por exemplo, diz o texto bíblico que Esdras, ele abriu o livro da lei, pregou a palavra do Senhor, e naquele momento as pessoas começaram a chorar, a cair e a confessar os seus pecados. A partir dali, Deus falou a essas pessoas poderosamente, e a obra do Senhor foi realizada ali. Também no Pentecostes, os irmãos se lembram que Atos narra exatamente também um episódio similar, quando aquele povo estava ali e Pedro, levantando-se, depois de ter sido comissionado por Jesus para ser o pastor da igreja, ele então se levanta, prega um evangelho duro, ele acusa aqueles seus ouvintes de serem assassinos de Jesus Cristo. Vós o matastes, disse Pedro, e o poder do Espírito Santo recai sobre todos eles, a manifestação ali é gigantesca, e então eles confessam os seus pecados, arrependam-se, disse o apóstolo Pedro. E naquela noite, meus irmãos, naquele dia, noite, mais de 3.000 pessoas foram reunidas à igreja do Senhor. Por quê? Porque houve quebrantamento. Também ao longo da história nós presenciamos isso. No século XIX, 1853, conta-nos a história que um grande avivamento ocorreu sob a pregação do pastor batista reformado Charles Spurgeon. E do mesmo modo, também a pregação de Spurgeon, com aqueles irmãos que oravam ali no saguão do templo enquanto ele pregava, também foi capaz de encher o tabernáculo de Londres com mais de 10.000 pessoas que iam para ouvir a pregação do Evangelho, confessando os seus pecados e apegando-se ao Senhor. Assim também foi no Nordeste dos Estados Unidos, no século XVIII, com o pastor congregacional Jonathan Edwards. E num dos sermões mais importantes da história, talvez, registrados sob a pregação de Edwards, o sermão que foi intitulado como Pecadores nas mãos de um Deus irado, os biógrafos contam que aquela pregação foi tão poderosa, a ação do Espírito foi tão evidente que as pessoas se agarravam às pilastras da igreja com medo de caírem no inferno, porque um dos trechos do sermão de Edwards dizia que nós estávamos andando como que em casca de ovos, e qualquer passo em falso, aquilo quebraria e nós cairíamos diretamente no inferno. E aquelas pessoas com medo de irem para o inferno, elas se agarravam às pilastras, choravam, ao ponto de Edwards ter que interromper muitas vezes as sessões de exposição pública para consolar os irmãos, dizendo, não é bem assim, nós não cairemos no inferno desta forma, porque aqueles irmãos estavam, de fato, extasiados com as suas condições de miséria, de depravação. Hoje, meus amados irmãos, infelizmente, nós vivemos um período em que as pessoas elas não estão aptas para o arrependimento. E quando eu digo isso, não é que eu estou dizendo que o arrependimento depende inicialmente da pessoa. Nós cremos que o arrependimento vem por causa da ação do Espírito no coração. Mas o que eu quero dizer é que a nossa geração é uma geração endurecida, é uma geração empedernida, para usar um termo da palavra de Deus, um termo bíblico. É uma geração que, a meu ver, se assemelha àquela geração de Noé, em que o pecado se avolumava, a corrupção crescia e as pessoas zombavam dos verdadeiros profetas do Senhor. Hoje, infelizmente, as pregações, que são pregações que apontam os pecados das pessoas, são aquelas pregações pouquíssimo populares. E é muito mais fácil uma pessoa sair da igreja porque não gostou de uma pregação dura de um pastor, do que ele se converter, mudar a sua vida e se comprometer a obedecer ao Senhor. É muito mais fácil hoje acusar o pregador do Evangelho de ter sido duro da pregação, do que a pessoa dizer, não, de fato, ele tem razão, eu estou em pecado, preciso me remendar com o meu Senhor. Nós vivemos uma geração assim, uma geração dura, de coração duro, de dura cerviz, para usar uma linguagem bíblica, traduzindo numa linguagem popular, cabeças duras, pescoços duros, quer dizer, que não se voltam para a direção correta, permanecem fixos naquele caminho e não querem se arrepender. Quando isso acontece, irmãos, quando não há o arrependimento genuíno,
coisas terríveis acontecem entre o povo de Deus. E a pior das coisas que acontecem é exatamente o fato de que este lugar, esta igreja, este povo se torna cego para ver a manifestação da glória do Senhor. As pessoas se tornam cegas para a glória do Senhor. Elas não conseguem mais perceber a grandeza de Deus. E quando elas estão diante de Deus, por exemplo, em culto público, quando elas estão lendo a palavra do Senhor, quando elas presenciam situações em que Deus opera sobrenaturalmente, elas não são mais capazes de se impactar com isso. Elas não mais se emocionam. É muito mais fácil a pessoa se emocionar assistindo o filme A Paixão de Cristo, produzido por Mel Gibson há alguns anos, do que se emocionar, por exemplo, com a pregação da palavra de Deus, na qual nós expomos acerca do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque os nossos corações estão muito mais focados naquilo que nós vemos com os nossos olhos nesse mundo, com as imagens que nós construímos daquilo que é Evangelho, do que o que é o Evangelho de fato, conforme a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, se queremos mesmo glorificar a Deus e experimentar dos benefícios que Ele tem para nos dar, confessemos sinceramente os nossos pecados. E devemos fazer isto, irmãos, como uma disciplina. Todos nós, ao irmos dormir, ao nos levantar, durante o dia, lembremos-nos: Senhor, perdoa os meus pecados. Vamos fazer como Davi fez. Davi, no Salmo 51, ora ao Senhor e diz assim: olha, meu Deus, absolve-me até das faltas que me são ocultas. Porque há faltas, meus irmãos, que nós não conseguimos ver, de fato. Nós somos tão pecadores que o nosso coração produz transgressões contra Deus que nós mesmos não conseguimos identificar. Mas pecamos, às vezes em pensamento, em palavras, em ações. Às vezes deixamos de fazer o que deveríamos fazer, isso também é pecado. Nós chamamos isso de pecado de omissão, né? Existe o pecado de comissão, que é quando você faz alguma coisa que é proibido fazer, mas há também o pecado de omissão, que é quando você deixa de fazer algo que deveria. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não devemos matar. Então, talvez nós nunca tenhamos matado no sentido estrito do termo, de sermos assassinos de pessoas, e talvez nós pequemos pouco em relação ao matar com os lábios, com a língua, né? Porque Jesus disse isso, que o matar não é só derramar o sangue, mas é também depreciar alguém. Então, quando você fala mal de alguém, você está matando também essa pessoa. Quando você deprecia o nome dessa pessoa publicamente, você também está matando. Mas pode ser que nós não tenhamos o costume de fazer isso. Mas também o mandamento nos ordena o oposto, que é, por exemplo, promover a vida. E o que é promover a vida? É facilitar a vida das pessoas no sentido de que elas vivam bem. Então, às vezes, quando eu jogo o lixo, por exemplo, fora eu estou andando no carro, pego lá, baixo o vidro e jogo para fora do carro um lixinho ali, eu estou contribuindo com o quê? Com a poluição, com as enchentes, estou tampando os bueiros da cidade. Com isso, eu estou também causando a morte de pessoas. Porque, veja, se a minha ação se soma a tantas outras que fazem a mesma coisa, vai chegar uma hora que nós vamos ter os bueiros entupidos, não vai ter escoamento, vai ter enchente, vai matar gente. Então, eu também estou matando pessoas. Fazendo o quê? Não estou promovendo a vida dessas pessoas. Então, observem, e quando nós chegarmos ao estudo dos mandamentos, os irmãos verão o quão facilmente nós quebramos muitos dos mandamentos, porque eles são extremamente amplos, né, e complexos. Mas eu quero chamar a atenção nesse momento para o fato de que nós pecamos contra o Senhor de muitas formas, tanto transgredindo a lei de Deus diretamente, quanto deixando de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, meus irmãos, que nós tenhamos o cuidado, o costume de diariamente confessar sinceramente a Deus os nossos pecados. Aqueles pecados que nós sabemos que cometemos, o pecado da língua, ao falarmos de alguém, ao pronunciarmos alguma palavra ofensiva, até contra o próprio Deus, ações que nós cometemos no dia a dia, atitudes que nós realizamos, pensamentos que nós temos, né?
às vezes pensamentos que contrariam a lei de Deus. E como é que nós vamos saber se estamos ou não pecando? O Salmo 119 nos responde, observando os nossos passos, o nosso caminho, à luz da palavra. E eu disse aqui no domingo, durante o culto, no sermão, que uma das funções da lei de Deus é exatamente esta, revelar o nosso pecado. A lei mostra quem nós somos, a lei escancara a nossa realidade de pessoas miseráveis, depravadas, de pessoas que de fato dependem da graça do Senhor, porque se formos deixados por nós mesmos, meus irmãos, nós cometemos misérias terríveis. Há uma oração puritana, registrada num dos livros puritanos de oração, chamado Vale da Visão, em que este puritano faz a seguinte oração: não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos como demônios encarnados. Parece uma expressão muito forte, mas ela é real. De fato, nós somos isto sem Deus. Sem a graça do Senhor, nós somos como demônios encarnados, porque nós somos maus, mortos. A Bíblia diz que nós somos depravadíssimos. Paulo, lá em Romanos capítulo 1, 2 e 3, até o versículo 19, descreve a raça humana como a pior. Ele diz que a nossa garganta é como um sepulcro aberto. Ele diz que não há entendimento acerca de Deus. A paz, ela não é compreendida. As pessoas são más nas suas atitudes, nas suas intenções. Este é o coração do homem sem Deus. O homem natural é assim. Quando a graça nos alcança, nós somos transformados, renovados, o Espírito Santo habita em nós, meus irmãos, nós então somos transformados pelo poder de Deus para vivermos de acordo com a lei de Deus. Mas há aquilo que os teólogos chamam de pecado remanescente. O que é isso? É exatamente essa condição que nós, regenerados, ainda temos, de ter em nós parte, esse remanescente do pecado, que ainda nos faz pecar contra o Senhor. Então é por isso que a nossa luta é diária, e é por isso que o apóstolo Paulo diz que muitas vezes aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, porque havia uma luta entre carne e espírito. Ao mesmo tempo que ele era santificado no Senhor e buscava e lutava contra o pecado, não tinha jeito, o pecado às vezes vencia. Então pode ser que muitas vezes, até mesmo a cama no domingo de manhã, seja mais forte do que o seu amor por Jesus. E aí você deixa de vir à igreja, porque a sua cama impediu você de se levantar. Não é assim? Então ali você testa e você prova que o nosso amor por Jesus não é tão grande assim. E a gente precisa confessar os nossos pecados diante de Deus, porque todos nós, eu, irmãos, e vocês também, todos nós, somos pecadores que carecemos da graça do nosso Senhor. Por isso, a segunda forma de nós glorificarmos a Deus é esta: confessando sinceramente. A palavra sincera é uma palavra que, do latim, significa sem cera, o sincera, O sim é sem cera, porque os escultores antigos, eles faziam as esculturas e às vezes ficava alguma imperfeição na escultura, e aí eles vinham com uma determinada cera e cobriam aquela imperfeição, como geralmente as mulheres fazem hoje com as maquiagens, para cobrir algumas imperfeições do rosto, não é assim? Passa ali uma pequena cera, uma maquiagem, um blush, algo assim, para realçar mais a beleza do que os defeitos, do rosto. Então, é uma forma de você bloquear as possíveis imperfeições. Só que, quando eles iam vender essas esculturas, acontecia que, às vezes, alguns vendiam como sendo puras, sem defeitos. E quando vendiam, e às vezes o sol muito forte, ou o próprio ambiente em que essa escultura estava, fazia com que essa cera se derretesse. E aí as imperfeições eram mostradas, eram vistas. Então, as pessoas compravam as esculturas e diziam assim: eu quero escultura sem cera, sincera, pura, sem coisinha aí para tampar, eu quero um negócio perfeito. Então, a ideia de sinceridade, a ideia de alguém que é sincero, é alguém que não é maquiado.
certo? É uma pessoa não fingida, como diz o texto também do apóstolo, uma pessoa que é ela do jeito que ela é. E é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos diante de Deus quem de fato nós somos. Davi, em nenhum momento, ele escondeu de Deus sua condição. Senhor, eu sou pobre e necessitado. Como é que um rei fala uma coisa dessa, meus irmãos? O maior rei da história de Israel, que pobreza que Davi tinha, que necessidade que Davi tinha? Nenhuma. Nenhuma. Davi era riquíssimo. No entanto, espiritualmente, ele se vê como uma pessoa pobre e necessitada. Uma pessoa que dependia de Deus para tudo. Então, ali ele foi o quê? Sincero. No outro lugar ele disse, olha, eu não vou oferecer ao Senhor holocaustos, porque eu sei que se eu fizer isso, isso eu posso fazer, eu tenho muitos bois, tenho muitas ovelhas, se o Senhor quiser, eu ofereço, mas não é isso que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado, eu sei que o Senhor quer um coração compungido, que é a ideia de um coração apertado, angustiado pelo pecado, um coração que não está feliz com a condição própria, mas que se contrito, que é apertado mesmo. A ideia de você apertar uma coisa, como um limão, você aperta um limão para fazer o suco. O coração é aquilo ali. O nosso coração ele tem que estar apertadinho, ele tem que estar sufocado pela sensação de nossa miséria em relação a Deus. É por isso, meus irmãos, que quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, porque eu estou perdido, sou homem de lábios impuros. Não resta nada em mim. Por isso que João, quando viu Jesus Cristo na ilha de Patmos, caiu como morto. Os irmãos percebem? Então, essa reação, ela é extremamente necessária. E eu sei que essa reação é muito difícil, irmãos, para nós hoje. Porque, repito, infelizmente, nós vivemos numa cultura em que este tipo de atitude não tem sido mais pensado, não tem sido mais ensinada. Essa atitude não tem sido mais ensinada, não tem sido mais pregada dos púlpitos. E, às vezes, quando nós falamos a respeito disso, nós acabamos sendo até mal interpretados, como se estivéssemos falando mal do ser humano, como se estivéssemos depreciando a própria criação de Deus. Não, irmãos, nós cremos que o homem é a beleza da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. O texto bíblico diz que nós somos feitos por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra nós somos coroados. Jesus Cristo é a expressão clara da humanidade perfeita. Então, ser homem, ser humano, é algo maravilhoso. Mas nós temos que compreender também, ao mesmo tempo, que o pecado nos destruiu, o pecado nos arrasou, e que nós precisamos, portanto, colocar a boca no pó, como diz o profeta Jeremias, e clamar por esperança, clamar por salvação, crendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, o verdadeiro avivamento acontece. Quando o povo de Deus cai no chão, reconhecendo os seus pecados, dizendo, Senhor, nós nada somos, o avivamento acontece. E no avivamento, nós então glorificamos a Deus. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram lá na pregação de Pedro, elas foram movidas pelo Espírito Santo para que se arrependessem dos seus pecados. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista, uma pregação de uma frase. A pregação de Jonas lá em Nínive foi uma pregação de uma frase: Nínive será subvertida. No hebraico são 5 palavras só. Nínive cairá, Nínive será subvertida em 40 dias. 5 palavras, uma pregação. 120.000 pessoas se converteram naquela ocasião. Mudaram seus corações pelo poder do Espírito Santo. Como? Com arrependimento. O texto de Jonas diz que quando o rei ouviu essa pregação, ele ficou apavorado. E aí ele se arrependeu, levou o povo ao arrependimento também, fez com que o povo largasse os seus pecados, se emendasse com Deus. Então, meus irmãos, não é possível haver vida cristã autêntica, crescimento de igreja, edificação, nada disso, sem passarmos pelo processo de arrependimento sincero dos nossos pecados. Muitas vezes nós ficamos pensando, e esse é o meu desejo também, eu sei que é o desejo dos irmãos, nós temos o dobro de membros que temos hoje na Igreja do Vale. Quem sabe Deus nos dê essa graça
para que no ano que vem tenhamos muito mais pessoas aqui. Louvado seja o nosso Senhor por isso, e nós devemos buscar isto. Mas para que busquemos isto, primeiro, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, a começar de nós, a começar de mim, naquilo que tenho falhado contra o Senhor, colocar a boca no pó, reconhecer a minha transgressão, reconhecer o meu pecado, e todos nós juntos, igualmente, clamarmos ao Senhor para que Deus, pela sua misericórdia, tenha misericórdia de nós, nos dê graça e assim nos torne, irmãos, perdoados definitivamente dos nossos pecados. Então, diz o pastor Thomas Watson aqui o seguinte: uma confissão humilde exalta a Deus. Quanto engrandecimento é atribuído à graça de Deus quando ela honra aqueles que merecem ser condenados. Desculpas e falsidades em relação ao pecado envergonham a Deus. Adão negou que havia experimentado do fruto proibido e, em vez de uma confissão plena, culpou a Deus, dizendo: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Em outras palavras, diz Watson, se você não tivesse me dado essa mulher para me tentar, eu não teria pecado. A confissão glorifica a Deus, porque ela realça o caráter de Deus. Na confissão nós reconhecemos que Deus é santo e reto. E aí ele cita aqui o texto de Neemias 9:33, quando Neemias diz: tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. A confissão sincera, encerra o Watson nesse tópico, a confissão é sincera quando é voluntária, feita por um coração não forçado. E aí ele cita aqui o filho pródigo, que depois de pecar contra o seu pai, ele volta voluntariamente diante do seu pai e diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 5:15-18. Então, meus irmãos, esse é o segundo tópico, e eu me demorei mais nele de propósito mesmo, porque eu creio que esse é o tópico que, de fato, destoa em muito em relação à nossa geração. Nós temos ouvido pouco nas nossas igrejas a respeito do poder destrutivo do pecado. Nós achamos e temos nos acostumado a pensar que o pecado é algo comum, é uma coisa de pouca importância. Mas a Bíblia diz que o pecado é altamente perigoso e ele mata. O salário do pecado é a morte. Por isso, irmãos, devemos, diante de Deus, com humildade, santo temor, confessarmos a Ele os nossos pecados, tanto individualmente quanto coletivamente. Se temos cometido pecado diante de Deus, confessemos, para que a glória de Deus seja realçada no perdão que Ele concede a nós. Que esta seja, irmãos, a verdade também neste ponto. Vamos falar, então, este segundo ponto, como que nós podemos, de que maneira nós podemos glorificar a Deus? Confessando sinceramente nossos pecados. Vamos caminhar só mais em um tópico aqui, meus irmãos, que é o terceiro tópico. Nós vamos falar agora sobre a terceira forma, que é: nós glorificamos a Deus crendo em sua salvação. Vamos falar juntos agora? Crendo em sua salvação. Vamos ver o que Paulo diz lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Romanos 4 é um capítulo muito importante em que Paulo realça o poder de salvação do povo de Deus, e ele usa o Antigo Testamento para fazer isso. Ele usa Abraão como modelo, como pai da fé. Ele ilustra dizendo que Abraão, ele creu na promessa e por isso ele recebeu a salvação do Senhor. E no versículo 20 ele diz que ele não duvidou. Aqui, vou ler o 19 também, para que fique completo, né, o sentido. 19 a 21. Diz, sobre Abraão, Paulo diz assim: e sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, imagine, e este é um destaque que é feito, não só aqui em Paulo, mas também em Hebreus. O escritor de Hebreus também destaca Abraão nesse mesmo aspecto. Abraão creu que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitar Isaque. Algumas pessoas perguntam, será que Abraão de fato teria sacrificado o seu filho? O escritor aos Hebreus nos responde, sim, porque o texto diz lá que não fosse a intervenção do anjo do Senhor, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então ele seria obediente a Deus, apesar das circunstâncias adversas. Então esse tópico terceiro, que diz que nós glorificamos a Deus crendo em nossa salvação, na salvação que Ele nos provê, por isso está ali sua salvação, ou seja, é Deus que provê a nossa salvação, mostra que nós não devemos ser incrédulos quanto àquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Porque, meus irmãos, a nossa salvação não é fruto do nosso esforço, é fruto exclusivo da graça de Deus, da ação de Deus. Então, se Deus nos escolheu antes dos tempos eternos, e se Ele nos salvou, Ele também há de nos preservar. Há, inclusive, um teólogo chamado James Packer, que ele faz uma interpretação interessante sobre o quinto tópico, chamado, conhecido como os 5 pontos do calvinismo. O quinto é a perseverança dos santos, que é a capacidade que nós agora temos de continuar firmes até o fim. Nós não cairemos em pecado que nos leve para o inferno de novo, porque nós fomos salvos e por isso nós vamos perseverar pela força do Espírito. Mas o pastor James